Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca uma tabela que agregue mais informação dentro do nosso dashboard, né? Então, não adianta só colocar dados numa tabela, a gente vai colocar alguns indicadores visuais para ajudar o nosso leitor a fazer a interpretação final ali do nosso dashboard e sim extrair o que ele quer, o que ele precisa, tá bom? Esse vídeo faz parte aí da nossa sequência sobre boas práticas nos dashboards e o último vídeo foi justamente sobre tabelas, explicando qual que é a importância de ter uma tabela dentro do dashboard. Então, se você não viu esse último vídeo, eu super recomendo que você volte lá, porque eu esmiuço aí tanto essa parte do porquê, quanto alguns exemplos para ficar bem visual da importância que tem a tabela, tá bom? E se você vem gostando desse trabalho que eu venho fazendo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou colocar e também de dar uma olhada no que a gente já falou sobre esse assunto. E agora, sem mais delongas, eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então aqui na tela, continuando onde a gente parou o último vídeo de Excel, né? Então a gente já colocou aqui todos esses gráficos aqui no nosso dashboard e agora a gente vai colocar a tabela para finalizar ela, né? Pelo menos visualizar aí a parte visual antes de colocar os filtros mais para frente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente está mexendo aqui com gráficos dinâmicos, né? E quando a gente vai colocar uma tabela no Excel, a gente não quer que os gráficos que a gente já colocou também se movimentem com a tabela, né? Conforme eu aumente e diminui o tamanho dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em um gráfico qualquer, né? Então, vou selecionar, por exemplo, esse aqui, e depois apertar Ctrl A para selecionar tudo que a gente tem de imagens dentro do Excel. Por que eu estou fazendo isso? Agora a gente vai clicar com direito, vir aqui em tamanho e propriedades, e a gente vai desabilitar, aqui na parte de propriedades, a movimentação e o redimensionamento deles. Então agora não importa mais se eu aumentar aqui o tamanho de uma coluna, os gráficos não vão ser responsíveis a isso, tá bom? Então eles realmente vão ficar do mesmo tamanho, do tamanho que a gente já configurou antes, tá bom? Então agora a gente não incorre mais no erro de a gente estar mexendo numa tabela dinâmica e o gráfico redimensionar junto com ela, tá? Então essa é uma parte muito legal para a gente manter aí a simetria, manter aí algo agradável aos olhos, certo? Agora sim, vamos lá colocar a nossa tabela dinâmica, então eu vou clicar aqui onde eu quero colocar, né? Que é nessa célula aqui para a gente completar esse quadrado aqui embaixo. E eu vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica. Aqui eu estou usando o Data Model, né? Então eu só vou apertar aqui em OK para eu puxar os dados, tá bom? Se você estiver fazendo isso a partir de uma tabela, insira uma tabela dinâmica colocando aqui no espaço do seu dashboard. Agora vamos lá, o que eu quero analisar aqui? Então aqui nos outros gráficos eu só estou analisando principalmente o meu preço de venda médio, tá bom? Então essa tabela que eu vou colocar aqui eu vou focar nisso. E, obviamente, que eu vou completar com outras informações pertinentes aqui para a gente ver tudo isso aí pela parte geográfica, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, a princípio, eu vou, como eu falei, eu vou colocar a parte geográfica. Então, eu vou priorizar aqui a parte de região. Então, eu cliquei em região e vou arrastar aqui para linhas. E estados, tá? Eu vou pegar aqui estado com o nome completo, tá bom? Então, aqui eu já tenho a minha primeira parte da tabela, certo? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou completar ele com outras informações, tá? Então, a princípio, é super importante que eu coloque aqui o valor de venda, que é o meu dado mais importante, né? Então, eu tenho esse dado em todos os gráficos e eu vou ter também na minha tabela. E aí, aqui eu já vou fazer a nossa primeira alteração frente ao jeito que ela vem, né? Eu quero que também apareça aqui em cima o meu dado de média, né, do valor de venda. Então, eu vou vir aqui em Design, Subtotal, e eu vou incluir aqui no topo, tá? Então, cliquei aqui, ó, mostrar no topo do grupo, tá? Então, agora eu tenho também para cada região e estado, tá? Eu poderia aqui, eu tenho a parte de cidades e município, né? Mas no vídeo aqui eu não vou descer para não ficar tão poluído a tela, tá bom? Então, aqui eu tenho já meu valor médio e essa informação tá igual ao que eu já tenho aqui nos outros gráficos, né? Então, se a gente diminuir aqui, vamos lá. Se eu diminuir aqui essas informações, eu tenho os mesmos dados desse gráfico aqui,
tá? Então, esses dados aqui são idênticos a esse dado aqui, ok? E também esse 13,70 é igual ao meu Pig Number, tá? Qual que é a parte legal disso? Pô, Gustavo, você está repetindo o dado. Sim, eu estou repetindo o dado, porém, é um resumo aqui, depois do cara olhar tudo isso, ele precisa, a pessoa que está lendo, ela precisa ter alguma familiaridade com o que ela já viu antes no meu dashboard, né? Justamente por causa da leitura que ela está fazendo e a análise que ela está fazendo para chegar na tabela. Então ela precisa ter alguma familiaridade, alguns dados que ela já olhou, para ela entender mais fácil a tabela que ela está olhando aqui embaixo, tá bom? Agora, o que a gente está agregando a mais, né? Nesse gráfico aqui, a gente tem os top 5 e os últimos estados, né? Então a gente tem os estados mais caros e mais baratos. O que a gente está agregando aqui com essa tabela? A gente está mostrando agora todos os estados, né? Então na hora que eu expando aqui, eu consigo ver todos os estados, inclusive ver esses estados específicos, tá? Então, por exemplo, aqui São Paulo está dentro aqui de Sudeste, né? Paraná já não está aqui, ele está aqui dentro de Sul. Então, a partir do momento que eu olhei isso daqui, na hora que eu olho a tabela, eu consigo entender que não necessariamente uma região ela leva todo mundo para um menor ou maior preço, né? Apesar de eu ter uma interpretação aqui nesse gráfico que o Sudeste é o mais barato, na hora que eu começo a olhar os dados, eu vejo, por exemplo, aqui, que o Rio de Janeiro é um estado caro, ele está em R$ 3,99, ele é maior do que a média nacional. Tá? Porém, na hora que eu começo a ler, justamente eu preciso ler cada um deles para ter essa interpretação. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar o nosso leitor a agilizar essa interpretação? Tá? Vamos lá, eu vou mexer com o mesmo dado novamente. Então, eu vou pegar aqui de novo o valor de venda e eu vou jogar aqui para baixo. Tá bom? E aí, aqui eu vou mudar o título já da minha coluna. Por quê? Eu vou colocar aqui uma barra. Tá? Então, eu vou colocar aqui o valor de venda, entre parênteses, barra. Ok? Agora, olha só que legal o que eu vou fazer aqui. Tá? Dentro desse valor, eu vou colocar uma formatação condicional para ajudar o leitor a chegar mais rápido nessa interpretação que eu tive de que, por exemplo, o Rio de Janeiro é um valor alto. Tá? Então, clicado aqui em qualquer lugar na minha coluna, eu vou vir aqui em Home e eu vou em formatação condicional, databar mais regras, né? Então, databar, eu não lembro qual que é a correlação em português. E aí, uma vez que abriu essa tela, eu tenho várias opções aqui, tá? No caso, eu quero aplicar essa regra, então, vendo aqui, primeiro, só primeiro conjunto aqui, tá bom? Então, aqui a gente pode aplicar a regra só para essa célula, a gente pode aplicar para todo mundo ou para valores dentro da região, que seria somente esses valores aqui, ó, que estão dentro de alguma região específica, tá? No meu caso, eu quero aplicar essa regra para todo mundo. Eu quero que essa barra apareça para todo mundo, tá bom? Eu vou fazer ela baseada no conteúdo da célula, tá? Vai ser um databar, né? Ou seja, ele vai criar uma barrinha ali. E aí, olha só que legal. O mínimo do meu valor, eu vou pegar o menor. E o máximo, eu vou pegar o maior valor. Ok? Então, por exemplo, o maior valor aqui que eu tenho, que é do Acre, vai ficar uma barra bem longa. E o valor de São Paulo vai ficar uma barra bem pequena. Tá bom? Essa é a ideia. E como eu já tenho o valor aqui, né, nessa primeira coluna aqui, né, então eu já tenho o valor preenchido nessa coluna, nessa segunda aqui, eu não quero ter os valores, eu quero ter só a barra. O que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, em Show Bar Only, tá? E uma vez que eu apertei aqui, olha só que legal, o que vai acontecer com essa coluna onde a gente estava fazendo a formatação. Eu criei aqui barras para indicar visualmente onde eu tenho maiores e menores valores. E olha só que legal. O gráfico que a gente tem aqui... Opa! Vamos lá de novo. O gráfico que a gente tem aqui dos menores estados, né? Eu tenho aqui São Paulo é o menor e eu posso comprovar isso aqui de novo. Novamente falando da familiaridade que a pessoa tem com o dado que ela já viu antes. Paraná também, ó, tá bem pequenininha aqui a barra, que é o nosso segundo menor. Depois a gente vem aqui Paraíba, se não me engano. Então aqui a gente tem Paraíba que também começa a ficar um pouco maior a barra. E assim subsequente. Mesma coisa funciona para Acre, né? Eu vejo aqui que Acre tem uma barra
imensa, né? Então ele vem até aqui, né? Porém, o que é legal daqui, falando da tabela em específico? Eu consigo comparar ela com, de repente, uma média, que eu consigo fazer aqui um visual de uma média, e eu consigo ver que só 2 estados aqui passariam dessa média visual, tá? Então isso pode ser algo legal de ser visto. Ou eu também posso pegar aqui, ó, e comparar com mais ou menos aqui onde está o 3,70, né? Eu consigo ter uma interpretação bem mais rápida aqui do que está acima e do que está abaixo desse 3,70, tá? Então aqui eu já consigo também ter mais interpretação ainda do que o que eu tinha antes nos gráficos, né? Outra coisa legal que eu consigo olhar é por região, coisa que eu não conseguia ver antes nos outros gráficos. Então eu consigo, por exemplo, pegar aqui só o Sudeste e comparar eles. Então eu consigo ver que São Paulo é o menor e Rio de Janeiro é o maior dentro do nosso Sudeste. Colocando em tabela dinâmica, eu posso ir além. Então eu posso justamente fazer essa mesma comparação de região, olhando aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero ver dentro de Nordeste como é que isso se comporta, né? E eu, por exemplo, consigo analisar que a média, né, que eu tenho aqui é 4 e 5, tá? E eu tenho aqui 2 estados que estão acima e o resto está abaixo. O que eu consigo interpretar a partir daí? Que o valor do combustível no Acre leva a nossa média muito para cima. Então isso pode não ser tão realista, né? Se eu tirasse Acre, com certeza esse 4 e 5 baixaria muito, né? Então, na verdade, a nossa média aí estaria próxima, talvez aí dos 3,90, algo assim, né? Porque o Acre aqui ele leva a nossa média muito para cima, porque ele dentro desse conjunto de norte, ele é distante, ele foge da nossa regra. Então, na hora que eu analiso aqui em cima, né, que o norte é o meu estado mais caro e o Acre é o meu estado mais caro, eu posso ter uma interpretação que tudo no norte vai ser caro. Todos os estados vão ser caros, o que não é verdade, tá? Sim, eles estão acima da média, né? Se eu olhar cada um dos valores, eles estão acima da média. Porém, eu tenho aqui alguns estados, por exemplo, Tocantins, Roraima, que se aproximam da média nacional. Tá? Então, realmente aqui eu consigo ver no detalhe de que o Acre é o que joga esse valor para cima no norte, tá bom? Agora, muito legal, aqui a gente já teve uma análise através da barra. Como é que eu ainda posso potencializar isso ainda mais, né? Note que eu aqui já estou fazendo uma segunda e terceira análise, mais ou menos. Eu estou começando a comparar os valores de cada estado com a média nacional, né? Então eu estou pegando aí cada um desses valores, né, monetários, e eu estou comparando, por exemplo, 3,80 com 3,70 e com R$ 4,05. Tá? Estou fazendo essas duas comparações. O que é bem interessante é uma análise válida. Como é que eu posso ajudar o leitor a também chegar nesse tipo de raciocínio que eu estou tendo aqui? Eu posso justamente criar aqui mais duas colunas falando sobre essa temática específica. Então, eu vou adicionar aqui primeiro em relação à média nacional. Tá? Então, eu vou colocar aqui de novo. Então, eu vou colocar aqui, eu vou manter aqui, né, valor de venda. Então, aqui, eu vou dar aqui um Alt Enter para colocar mais uma linha. Então, relativo nacional, ok? E aqui eu já vou também aproveitar e fazer aqui uma quebra de linha, né? E aqui é a mesma coisa, então eu vou aproveitar aqui para centralizar e etc, né? Então, para deixar já bem interessante, né? Vou deixar bem bonito aqui nossos títulos, eu vou colocar aqui geografia, por exemplo. E aqui eu tenho já alguns valores, ok? Então, beleza. Então, aqui a gente já colocou o valor. Agora eu vou fazer ele relacionado, que nem eu estou colocando aqui, à média nacional. Como é que eu faço para deixar ele relativo à média nacional? Eu vou clicar aqui nessa setinha do campo que eu acabei de colocar. Vou aqui em configurações do valor e eu vou nessa segunda aba aqui, ó, mostrar valor como, tá? Eu vou vir aqui nesse mostrar valor como, e aí eu vou clicar aqui em percentual do total, ok? Percentual do grand total
vou dar um OK e ele transformou isso em percentual, ok? Aqui novamente eu vou ter que mudar o título, então vamos lá. Relativo nacional. E aí olha só que legal, o que ele fez aqui? Ó? Então vamos olhar aqui a primeira célula. O valor é 3,70, certo? E o valor nacional também é 3,70, ou seja, 100%. É um valor igual ao nacional. Aqui no Acre, a gente pode entender que o valor do Acre está 21% acima da média nacional, certo? Por exemplo, o Sudeste aqui, ele tem um valor de mais ou menos 2,5% para baixo da média nacional. Então aqui eu estou justamente vendo um valor em relação ao nacional, ok? Agora, aqui a gente tem os números simples e puros. Aqui eu vou novamente colocar uma formatação condicional para ajudar o nosso leitor a interpretar essa informação. Então eu vou vir aqui, nesse caso eu vou colocar aqui um ícone e eu vou colocar aqui um farol verde, vermelho e amarelo, tá bom? E aí no caso eu vou colocar aqui em mais regras, tá? Mesma coisa, eu quero aplicar ele para todo mundo, tá? Todas as células que eu tenho ali. E aí eu vou colocar aqui, ó, número, ok? Porque ali eu estou falando um percentual. Então, quando esse valor for acima, acima de 100%, eu quero, ou seja, na hora que ele passar a média nacional, eu quero que seja algo que o nosso leitor veja como negativo. Para fazer isso, em vez de ser verde aqui, eu posso inverter todo mundo, eu posso colocar aqui vermelho. E quando for abaixo de 100%, ou seja, ele está menor que a média nacional, eu quero que fique verde, tá bom? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, quando o valor for maior ou igual a 1, ou seja, maior ou igual a 100%, ele vai ficar vermelho. Quando for exatamente 100%, quando for igual à média nacional, vai ficar amarelo. E no caso aqui eu posso colocar qualquer outro ícone, tá, pessoal? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui o amarelo, eu vou deixar aqui um tracinho. E quando ele for menor, eu vou colocar verde, né, que é algo positivo para a gente. Eu vou dar um OK. E olha só que legal. Agora eu tenho visual e numérico o quanto que a gente está acima, tá? Então, eu posso ver que aqui a maioria, dentro aqui do norte, na verdade, todo mundo está acima da média nacional, tá? O que é algo ruim. Agora, vamos dar uma olhada aqui em outros estados. Vamos pegar aqui ó, o nosso exemplo que Sudeste. O Sudeste está abaixo da média nacional, 3,61. Ok, vamos dar uma olhada nos estados em si. E aí eu vejo que, na verdade, São Paulo aqui, ó, é o que leva todo mundo para baixo. É o único estado que está abaixo da média nacional. O resto dos estados, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio, estão todos eles acima da nossa média nacional. Quanto acima, Gustavo? Aqui, ó, eu consigo ver 3%, tá? Eu consigo ver aqui 1%. E eu consigo ver aqui que o Rio de Janeiro é o nosso campeão com 7,8% acima da nossa média nacional. Então aqui, novamente, eu consigo ir além na minha análise, né? Então agora eu vou fazer justamente essa comparação com cada estado, né? Então, em vez de eu comparar aqui com esse valor total aqui, ok? Em vez de eu comparar com 3,70, eu vou comparar cada um desses valores estaduais com a região, tá bom? Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou novamente selecionar minha tabela, vou colocar aqui o valor dentro aqui da minha coluna, vou lá na setinha de novo e eu vou alterar aqui para Parent of Row Total. O que quer dizer isso? Eu vou comparar o meu valor com a linha de cima, a linha que agrega. O que quer dizer com linha que agrega? É justamente aqui onde a gente tem os maisinhos, né? Então ele sempre vai comparar com o nível que está acima. Então o estado vai comparar com a região e a região vai comparar com a média nacional, tá bom? Então eu vou colocar aqui Parent of Row Total e aí nota que os percentuais estão um pouco diferentes, né? Então aqui Espírito Santo tinha 103 e agora tem o 105. Né? São Paulo era 93 e aqui é 95. Por quê? Eu justamente estou comparando agora 3,45 com 3,61. E isso dá um resultado de 95,57. Ok? E aqui, novamente, eu vou mudar o título que a gente tem. Ok? Então, vou copiar aqui
colar, eu vou colocar aqui região. Poderia colocar regional, algo assim, tá? Formatei aqui, beleza. E agora eu vou colocar novamente a nossa formatação condicional. Vou lá em ícone, vou apertar aqui em mais, vou reverter. E mesma coisa, então aqui eu vou colocar como número, então 1,001 e aqui embaixo 0,999, ok? Vamos lá, que ficou com um zero aqui. E, opa, aqui eu vou novamente aplicar para todo mundo, tá bom? Vou dar um ok. E agora sim eu tenho aqui algo um pouco diferente, né? Então vamos, aqui na região sudeste ele ficou tudo igual, mas vamos dar uma olhada nas outras, né? Então, sudeste aqui está bem parecido, vamos colocar aqui norte. Norte é uma análise bem legal, né? Como eu falei, são só alguns que levam para cima ou para baixo, então olha só, né? Apesar de todos eles estarem acima da média nacional, lá no norte, a gente consegue ver aqui que Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins estão todos eles abaixo, né? Então, conforme a gente tinha comentado, aqui na barra eu já consigo ter uma interpretação, né, de quão acima ele está da média da região, porém aqui o farol me ajuda a garantir essa análise, né? Então, novamente, a gente está criando aqui ferramentas para que o nosso leitor interprete mais fácil os dados, tá? E, obviamente, que eu posso completar aqui essa tabela colocando valor mínimo, valor máximo e, por exemplo, a margem, ok? Então, aqui eu consigo ter bastante informação agregada para o nosso leitor, certo? Vamos só corrigir aqui. E agora sim, eu tenho aqui bastante informação para a pessoa analisar aí tudo que a gente tem aqui nessa tabela, tá bom, pessoal? Então, nota que como ficou interessante aqui a gente ir fazendo algumas premissas, né? Então, a gente consegue ver aqui que aumentou, a gente consegue ver que o norte é o mais caro, que Acre compõe isso, né? Só que na hora que a gente olha a tabela, para justamente confirmar essa teoria, a gente começa a ver alguns detalhes a mais, certo? Então, essa é a parte legal da gente usar uma tabela no nosso dashboard. Bom, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, deixar bem claro aí qual que é a importância da tabela, como é que a gente monta, né? Qual que é a linha de raciocínio para a gente colocar a tabela no nosso dashboard. Se você tiver algum feedback, sugestão, comentário, enfim, não esquece de escrever aqui embaixo nesse vídeo. Se você gostou dele, não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou colocar. Tem ainda mais coisa para a gente mexer nesse dashboard, para a gente fechar ele de uma vez, então a gente vai colocar ainda filtros nele, a gente vai ver como colocar filtros de uma maneira que ajude o nosso leitor a mexer nele e a chegar na informação que ele quer. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir até o final e vejo vocês nos próximos vídeos.